A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aqui quem fala sou eu, o jovem Fabrício Farias, e eu quero estar relatando aos irmãos do canal do YouTube a respeito de uma visão espiritual, visão com revelação sobre o futebol. Então, tem muitas pessoas com dúvidas a respeito do futebol, sobre em achar que o futebol vem de Deus, que Deus permite o cristão a jogar futebol. Então, eu quero estar contando a vocês o que Deus me mostrou e o que Deus falou para mim sobre isto. Eu estive conversando com uma pessoa que estava meio com dúvidas sobre o futebol e veio em mim a lembrança da visão que Deus me mostrou antes da Copa do Mundo. Deus me mostrou a visão sobre isso que eu irei relatar sobre o futebol. E eu tenho um pouco de dificuldade de estar explicando, mas eu não desejo guardar só para mim. E então estarei relatando aos irmãos do canal do YouTube sobre esta visão que Deus me mostrou antes da Copa. E que muitas pessoas ainda se encontram com dúvidas em achar que Deus permite o cristão a jogar futebol. Mas sabemos nós que futebol há um demônio da idolatria, que muitas pessoas idolatram o futebol. Então, irmãos, eu me recordo que eu estava em oração, não me lembro se era de dia ou de noite, mas eu estava em oração, e Deus abriu a minha visão espiritual. A minha visão espiritual foi aberta, e eu comecei a enxergar dois homens. Eu comecei a ver dois homens, um de estatura alta, era um homem alto, moreno, e o outro homem baixo e branco. Esses dois homens, eles estavam com um uniforme de alguma empresa, de alguma firma, que eles estavam até de botinas. E ali eu fiquei observando. E eu observava o homem alto, moreno, ele estava desesperado, puxando os cabelos, quase arrancando. E ele estava desesperado, inquieto. E ele dizia bem assim: e agora? Jesus está voltando, e agora? Jesus está voltando. E eu me recordo que estava ventando ali. E quando eu olhei para o homem branco de estatura baixa, ele era um homem baixo, eu olhei para ele, ele deu uma espécie de um gingado, e de repente ele pegou um coco no chão e começou a jogar futebol com este coco. Aqui nós conhecemos como coco palmeira. E esse homem baixo começou a jogar futebol com o coco palmeira. Ele não estava preocupado com a volta de Jesus. Esse homem que estava jogando futebol, ele estava ali focado ali no coco, que significava uma bola. E ali ele estava jogando bem desapercebido, e o outro estava puxando o cabelo desesperado, porque sabia que Jesus estava voltando nesse momento. E eu fiquei observando aquilo. De repente, uma voz falou comigo desta maneira. Uma voz falou comigo desta maneira: futebol não é de Deus. Eu me recordo como hoje. A voz falou do alto desta maneira: futebol não é de Deus. E então fui voltando ao normal, e eu fiquei pensando naquilo e buscando mais discernimento sobre aquilo que Deus tinha me mostrado, aquela visão antes da Copa do Mundo. E se algum irmão tiver mais algum discernimento, fale aí nos comentários, aí logo abaixo. E então, irmão, o que eu tive discernimento? O que eu vim entender sobre aquilo? Que o futebol tem cegado o entendimento de muitas pessoas. Que muitas pessoas estão na cegueira espiritual por causa do futebol. As pessoas estão trocando a Bíblia por causa do futebol, que é passado ali na televisão.
Muitas pessoas sabem da vida de um jogador, de um profissional ali do futebol, sabe da vida dele todo, mas não sabe de um capítulo da Bíblia. Não conhece a Bíblia. E então, irmãos, sabemos que o futebol ele é uma idolatria, é um demônio da idolatria, que como Deus me mostrou e disse que o futebol não é de Deus. E então, muitas pessoas estão presas no futebol a tantas coisas erradas. Muitos famosos estão ali na lascívia, mostrando suas partes imorais, mostrando as partes imorais do corpo. E quantas pessoas estão chorando diante de uma televisão? Quantas pessoas choram quando vê o teu time de futebol perder? Quantas pessoas estão presas? Quantas pessoas têm uma paixão diabólica ali pelo o futebol? E que os irmãos venham entender o que Deus falou comigo. Que o cristão, então, se o futebol não vem de Deus, então temos que fugir da aparência do mal. Se você, irmão, tiver com o desejo de jogar futebol, fuja disso. Porque não podemos estar no meio dos que vivem nas trevas. Temos que ser diferente, porque estamos na luz. E que espero que os irmãos possam ter entendido a respeito dessa visão, que eu não quis guardar só para mim. E que nós viemos buscar mais entendimento no Senhor Jesus e não deixar ser levada pela seta maligna do diabo. Amém? A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs.